Julio Iglesias, quem não cantou música dele? De tanto correr por la vida sem rumo, me olvidei de viver. A vida do Julio Iglesias deu filme, em 1969. Agora vai dar série na Netflix. E nessa série você vai descobrir uma coisa que a gente já vai contar aqui para você em nome do Prêmio Auto Shopping. Julio Iglesias, Julio queria ser goleiro e quase foi goleiro do Real Madrid. Faltou muito pouquinho para ele não ser goleiro do time principal. Na base ele foi um destaque, ganhou alguns títulos e tal. Ele era um goleiraço. Só que, claro, Real Madrid não era uma coisa simples. Anos 60, o Real com muita moral, né, no mundo inteiro, como sempre, né, um dos maiores times do mundo. Só que a vida coloca situações. O Julio Iglesias adorava futebol, adorava o Real Madrid e velocidade. Ele até cantava e tal, mas não ligava muito para isso não. O negócio dele era bola. E ele recebe a notícia no meio de uma semana que o goleiro titular e também o goleiro reserva estavam machucados e ele iria estrear no domingo com a camisa titular do Real Madrid. Iria participar de um jogo com 100 mil pessoas. Imagine, 100 mil pessoas por um garoto deslumbrado, 18, 19 anos. Pegou o carro dele, que nem era lá grande coisa, saiu em velocidade, comemorando e tal. E naquela época a velocidade era curtição, né? Nossa, o cara tinha que correr muito. Muitas vidas se perderam por causa desse incentivo à velocidade. Não tinha cinto de segurança, não tinha nada. E ele saiu na velocidade e acabou sendo fechado por um caminhão. O carro dele capotou. Quando ele acordou, estava no hospital com um diagnóstico terrível. Ele dificilmente voltaria a andar e seguramente não poderia mais ser um profissional de futebol. Ele estava muito perto de estrear no Real Madrid, mas acabou não podendo sequer andar no primeiro diagnóstico. Depois, com o passar do tempo, ele já desiludido completamente da vida, o médico o avisou que se ele se esforçasse muito, fizesse muita fisioterapia, não desistisse, talvez ele pudesse voltar a caminhar normalmente. Foi um período longo, onde a namorada dele desistiu, foi para a Inglaterra, os amigos foram todos sumindo, aquelas visitas e tal constantes, elas foram diminuindo, só um amigo não o abandonou nunca, o Kike, um amigo de infância, mas mesmo assim, até do Kike ele quis se afastar em determinado momento e foi para um hotel, fora de Madrid. Nesse hotel ele só tinha como companhia o violão, ou a guitarra, como falam os espanhóis. E aí ele ficava dedilhando uma coisa ou outra, cantando uma coisa ou outra, até para tentar superar aquela dor, né? Tentava fazer alguns exercícios, mas ele, embora o médico dissesse que ele podia andar, ele tinha dificuldade de acreditar nisso. Até quando a dor ele caminhava um pouquinho, muletas e tal, mas se sentia totalmente excluído. A solidão era a companhia dele. Até que uma garota no hotel, uma telefonista do hotel, chamou a atenção dele. E essa moça, que ele se namorava à distância, mas tinha dificuldade de chegar, ele se sentia inferior porque tinha que usar as muletas e tudo, ela também percebeu isso, ele fez uma música para ela. E até mandou para os amigos, né? Mandou para o Kiko, o pessoal que até gostava de música, eles gostaram da música. Pediram para ele botar a voz, ele botou, mas sabe aquela coisa meio que aleatória. Ele se aproximou da menina, a menina acabou dando mais atenção para ele, aquilo criou um estímulo para ele e devagarzinho ele começou a andar. Andando, claro. Futebol nessa altura já era, né? Real Madrid nem lembrava mais daquele garoto que ficou no tempo, lá atrás, 2 anos, 3 anos depois do acidente. Ele voltava a caminhar e, para surpresa dele, aquelas musiquinhas que ele dedilhava enquanto estava se recuperando viraram sucesso. Tanto que uma das músicas que ele fez, La Vida Sigue Igual, foi relacionada para o Festival Internacional da Canção, um maior evento musical, o evento que revelou, por exemplo, o grupo ABBA. Quem chegasse nesse festival, né, entrava numa carreira espetacular. E ele foi representar a Espanha nesse festival. E claro, foi um sucesso. Uma voz maravilhosa aparecia, a música chamou a atenção de todo mundo, foi aplaudido de pé e ali surgia um dos maiores cantores da história da música. Vejam como é a mão de Deus. Vejam como as coisas acontecem. E o Prêmio Auto Shopping conta com muito orgulho essa história para você. O ex-goleiro, o cara que só pensava em defender bolas e queria, o sonho maior dele era jogar diante de 100 mil pessoas, passou a ter plateias de 100 mil em estádios como uma rotina, até mais do que isso. Uma pessoa que queria se dedicar 15 anos a uma carreira para ganhar o dinheiro dele, depois viver daquilo, está na carreira há mais de 60 anos. Um cara que seria conhecido pelo futebol, ficou conhecido pela música e de uma maneira espetacular, uma carreira muito mais longa, mais interminável, e onde ele chega, ele é um sucesso como nenhum jogador com a idade dele, por exemplo, de 80 anos consegue.
Talvez o Pelé tivesse conseguido, talvez o Messi, um Cristiano Ronaldo, mas uma coisa muito rara. Julio continua inteiro, com alta performance. E essa história que eu estou te contando tem um filme que foi mostrado de 69. Agora vai ser série na Netflix. Só que a gente já está antecipando para você aqui no nosso Deuses da Bola do Prêmio Auto Shopping. A vida, às vezes, ela te dá alguma coisa ruim que você pensa que é ruim, mas na verdade ele estava sendo encaminhado para aquilo que ele foi criado, para ser um Deus da música, para trazer alegria e esperança para tanta gente. E essa história ele conta várias vezes nas suas músicas. Aquilo que parecia o pior por acontecer se transformou no melhor da vida dele. Ele se transformou num dos maiores cantores de todos os tempos e não o goleiro que ele queria ser. Ele continua gostando do Real Madrid. Já não gosta tanto de velocidade, mas todo mundo gosta dele. E é por isso, pelo amor que ele tem pelo futebol, claro, muito maior pela música agora, que Julio Iglesias vai para o panteão dos deuses da bola e do Prêmio Auto Shopping.